paz do Senhor, bom dia, meus queridos irmãos. Nessa manhã, mais uma vez, temos a oportunidade de estarmos em comunhão com o Senhor, de dizermos a Deus o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele tem feito por nossas vidas. Sabemos que nós fomos escolhidos por Deus para sermos uma bênção. Essa palavra, bênção, é o que Deus faz com as nossas vidas, pois antes nós vivíamos em lugares de trevas, em lugares de perdição, em lugares que não agradavam o Senhor. Mas Ele enviou seu Filho para que eu e você fôssemos resgatados, transformados, regenerados e hoje possamos ser chamados de bênção nas mãos do Senhor. Meus amados, todos vocês sabem que nós somos o povo escolhido de Deus, desde antes da fundação do mundo. Você acredita nisso? Você está vivendo isso? Você está vivendo um propósito? Você tem um chamado? O que você nasceu para fazer? O que Deus te chamou para fazer? Você já sabe para que nasceu para viver neste mundo? Quando Paulo escreveu sua carta para a igreja de Éfeso, ele começou enfatizando que eles foram escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Este é um trabalho e um desenvolvimento que nós também sabemos que nós somos chamados a participar. É um trabalho que vai produzir frutos em nossas vidas. Nós podemos ler isso em Efésios 1, do 1 ao 15. Pega a sua Bíblia, leia com atenção cada palavra que Paulo fala aí para a igreja de Éfeso, que é um grande conselho, que é grande palavra para as nossas vidas hoje. Acreditar que nós somos escolhidos por Deus é uma parte importante e básica da nossa fé. Da mesma forma que Deus nos chamou, Ele também é poderoso para realizar a obra que Ele começou em nós. Ele começou algo grande em nós e Ele vai realizar. Deus certamente não vai chamar e escolher alguém aleatoriamente. Foi ordenado por Deus antes da fundação do mundo e tornado possível agora, durante esse tempo da graça em Jesus Cristo, por sua vida, morte e ressurreição. Nele nós temos o perdão dos nossos pecados lá quando nós vivíamos nas trevas e podemos crescer e aumentar através da graça que nos foi abundantemente derramada em toda sabedoria e entendimento. Nós fomos escolhidos por Deus para uma melhor, para uma nova esperança. Há uma tremenda esperança em Cristo Jesus, uma nova e melhor esperança para nós que nascemos e outrora fomos escravizados pelo nosso próprio pecado. Antes nós não tínhamos isso, pois nós estávamos presos, mas Cristo nos chamou para a liberdade e hoje nós somos livres, livres em Jesus. Podemos entrar em uma vida completamente nova, em que nós reagimos com as virtudes de Cristo, em vez da nossa própria carne, da inimizade que ela nos conduz. Em vez de exigências, nós podemos ser gratos. Em vez de amaldiçoar, nós podemos abençoar. Em vez de murmurar, nós podemos adorar o Senhor. Aleluia! Não há chamado maior para nós do que nós sermos chamados do céu pelo próprio Deus. Também não há vida maior ou melhor do que essa, de viver uma vida plena com Deus e para Deus. Pensem como é incrível fazer parte desse desenvolvimento e desse trabalho de Deus que Ele está fazendo agora com seu povo no tempo da graça, em que todos podem ser alcançados pela sua palavra, pelo seu evangelho, pelo seu amor.
Toda pessoa que sente o chamado de Deus em seu coração deve seguir de todo o seu coração esse chamado e a eleição que Cristo nos deu. Aleluia! Escolhidos para sermos discípulos, seguidores, para sermos amigos íntimos de Jesus. Deus não pergunta sobre nosso passado, sobre a nossa origem familiar ou sobre como nós podemos fazer as coisas. Não, Ele nos chama para sermos discípulos de Jesus. Se vivermos assim como Paulo escreve em Gálatas 2:20, escute. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me chamou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia! Esta é uma grande obra de Deus. Quando nós entramos, quando nós somos esse sacrifício completo e não vivemos mais para nós mesmos, mas quando nós vivemos para Deus, em Deus. Nesse tempo de graça em que nós vivemos, Deus nos dá tudo o que precisamos para a vida e piedade para o tempo e para a eternidade. Deus lida conosco e muitas vezes nos exorta para que Ele possa nos dar mais glória, mais das suas virtudes, para que possamos ter vida nele. Quando nós vemos a vida que nós tínhamos antes, nós devemos nos humilhar e reconhecer, não nos justificar e explicar, mas nos humilhar diante do Senhor e dizer: eu errei. Somente reconhecendo a verdade sobre nós mesmos é que nós podemos ser salvos por Jesus e adentrar numa nova vida, numa vida plena. E esta é uma grande libertação que nos faz regozijar em todas as circunstâncias da nossa vida. Aleluia! É extremamente esperançoso e recompensador servir a Deus. E Ele nos chamou para nós sermos bênçãos. Ele nos chamou, Ele nos deu um chamado, um propósito. E nós podemos acreditar nesse poder criativo de Deus, pois Ele vai nos capacitar para fazer esse trabalho glorioso e criativo nas pessoas que nós encontramos ao nosso redor. Eu não vou encontrar essa gloriosa oportunidade em mim mesmo, não. Nem em outros lugares aí no mundo ou em outras fontes. Eu só encontro essa gloriosa oportunidade de ser uma bênção, de ser uma pessoa melhor nas mãos de Deus. Portanto, meu amado, não considere o seu passado ou de onde você vem, mas apegue-se à fé, no poder e na ajuda que Deus nos dá através do seu evangelho. É aqui que todas as bênçãos espirituais em Cristo são para aqueles que lhe obedecem. Deus te escolheu para gerar frutos de vida aqui na terra. Com o teu próximo, na tua família, no teu emprego. As pessoas estão constantemente procurando o seu lugar no mundo e buscando entender por que nasceram. E é sobre isso que eu preciso lhe dizer que o seu propósito tem relação direta com o chamado de Deus para a sua vida. Para você ser um canal de bênção na vida do seu próximo. O seu chamado tem relação direta com os dons e os talentos que Deus depositou na sua vida. Você pode me perguntar, mas qual é o meu chamado? O seu chamado é você foi escolhido por Deus para ser bênção por onde você passar. Quando Deus fez Adão, ele tinha um plano perfeito. Por isso, antes de criar o homem, Deus preparou tudo que o ser humano precisaria para cumprir o seu propósito no jardim do Éden.
Deus formou Adão do pó da terra e deixou claro que o homem foi escolhido por ele para realizar algo grande. Veja o que Deus diz. Então, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Mas quando o pecado entrou em cena, a natureza espiritual do ser humano foi prejudicada. Logo se tornou muito mais difícil para o homem entender e cumprir o propósito de Deus. Agora ele não tinha mais tanta facilidade de ouvir as instruções do seu Criador, pois ele não conseguia mais se relacionar com ele como antes. Do mesmo modo, eu e você, quando nos afastamos da presença de Deus, não conseguimos mais ter um relacionamento íntimo com o Senhor. É como se essa linha de contato tivesse se partido. Mas o sacrifício de Jesus nos devolveu a chance de caminhar com Deus, cumprindo esse chamado específico dele para cada um de nós, para que nós geramos frutos de vida onde nós passamos. A palavra nos diz: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a capacidade que vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia! Você tem um propósito individual, mas existe um chamado comum para todo filho de Deus: manifestar a glória dele por onde passar. E como fazer isso? Agindo como ele faria. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Deus, Ele te fez para ser algo importante, grande aqui na terra. Cada pessoa que nasce é um projeto de Deus que se revela ao mundo. Deus nos fez cuidando de cada detalhe. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado por Deus e está alinhado com o chamado que Ele tem para a vida de cada pessoa. Lembre-se, o chamado de Deus precisa ser vivido com base na direção dEle, com base na palavra dEle. Deus é o autor do projeto da sua vida e conhece melhor do que ninguém o caminho que você vai seguir. Então mantenha seus ouvidos espirituais abertos às direções que o papai tem para a sua vida. Ele cuida de você, da sua casa, em todos os detalhes. Portanto, hoje vamos assumir esse compromisso, que Deus possa nos usar e que nós realmente sejamos bênção por onde nós passamos. Que nós sejamos bênção na vida de cada pessoa que nós encontramos no dia a dia em nossas vidas.
que nós possamos ser resposta de Deus a essa geração, tantos jovens que precisam de orientação, tantas pessoas que precisam de uma palavra, e que hoje eu e você possamos dizer a Deus: eis-me aqui, Senhor, para cumprir o chamado pelo qual tu me fizeste vir a esta terra, em nome de Jesus.